Amém, glória a Deus. Uma boa noite a todos os irmãos. Graça e paz do Senhor. Amém. Que alegria estarmos juntos, reunidos, mais um domingo, em mais um momento de celebração e de adoração ao nosso eterno Deus, nosso Deus de misericórdia e de poder, soberano sobre tudo, Senhor das nossas vidas, aquele que nos guarda, aquele que está sempre à nossa frente, nosso Deus que é digno de honra, glória e louvor. Eu espero que você nesta noite esteja disposto a adorar esse Deus, entregar a Ele tudo que você tem, seu coração, sua mente, suas expressões, o seu ser como um todo, para que assim Ele possa ser cultuado, adorado e ao mesmo tempo Ele também possa agir e operar na sua vida. Amém? Vamos nos colocar de pé para fazer uma leitura bíblica. Eu quero lhe convidar a abrir no Salmo de número 25. Salmo 25 é uma oração de Davi. Uma oração lindíssima de Davi. E eu quero ler com a igreja do versículo 1 até o versículo 10. Então nós vamos ler do versículo 1 ao 10. Amém? Diz assim a palavra de Deus: A ti, Senhor, elevo a minha alma. Deus meu, em ti confio. Não seja eu envergonhado, nem exultem sobre mim os meus inimigos. Na verdade, dos que em ti esperam, ninguém será envergonhado. Envergonhados serão os que sem motivo procedem traiçoeiramente. Faze-me conhecer os teus caminhos, Senhor. Ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade e ensina-me, porque tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo dia. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e bondades, que são desde a eternidade. Não te lembres dos meus pecados da mocidade e nem das minhas transgressões. Lembra-te de mim, segundo a tua misericórdia, por causa da tua bondade, ó Senhor. Bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores, guia os humildes na justiça e ensina aos mansos o seu caminho. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Amém? Vamos ler juntos esse último versículo, o 10. Amém? Vamos ler esta verdade em uníssono. Amém? Vamos lá, versículo 10. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Amém, glória a Deus. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, Pai, porque Tu és bom e reto e maravilhoso. O Senhor guarda os humildes, o Senhor livra o Teu povo, Pai, dos inimigos, dos perigos, Senhor. O Senhor anda conosco e nos ajuda, nos mostra o caminho que devemos seguir. Muito obrigado, porque nós temos, Senhor, o Teu auxílio dia após dia. Muito obrigado, porque o Senhor está conosco diariamente. O Senhor não nos abandona, Pai. E sabemos que a partir da Tua bondade e da Tua misericórdia, o Senhor nos abençoa continuamente, Pai.
Queremos nesta noite expressar a Ti a nossa adoração, Deus de bondade. Queremos exultar o Teu santo nome. Queremos, Senhor, elevar a nossa alma a Ti, como disse o salmista, Pai, porque nós confiamos no Teu nome, nós Te amamos, Pai, e reconhecemos que o Senhor é o maior nas nossas vidas. Então, Senhor, recebe a adoração, Senhor, que o Teu povo entoará nesta noite, entregará a Ti nesta noite, Pai. Ao mesmo tempo eu peço, Pai, opera no nosso meio, age no nosso meio, fala aos nossos corações, abençoando, fortalecendo, Senhor, animando, encorajando, alegrando, Pai, e fazendo maravilhas no meio do Teu povo. Assim nós oramos e agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus. A Bíblia nos ensina que a sede humana, ela não é meramente física, mas ela é existencial, moral, espiritual, principalmente espiritual. Nós sabemos que essa sede, ela denuncia a condição humana caída. Nós buscamos saciá-la em fontes que prometem, mas não cumprem. E é exatamente aí onde a gente lembra, né, da declaração de Agostinho com muita precisão de que o ser humano, ele não encontra a alma, a nossa alma não encontra quietude, a não ser quando está repousada em Deus. O coração do homem permanece inquieto enquanto não encontra repouso em Deus. Nós sabemos que essa sede, ela revela a insuficiência ou a incapacidade total que nós temos longe de Deus, de nos sentir saciados. Ela revela também que as fontes substitutas, onde buscamos muitas vezes o prazer, o consolo e a saciedade, elas são completamente rotas, insuficientes. E a nossa alma, ela permanecerá desejosa continuamente de redenção, quando nós não encontramos isso em Deus. Estava eu, quando o homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede, não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi Deus falar. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Nós vivemos em um mundo marcado por rupturas, né?
relações quebradas, promessas não cumpridas, afetos condicionados. Parece-nos estranho ouvir que nada nos separa do amor de Deus. No mundo em que nós vivemos, as pessoas acham estranha essa declaração: nada pode nos separar do amor de Deus. Soa até escandaloso ouvir isso. Mas é exatamente essa a boa notícia do Evangelho. Um amor que nos alcançou, que atravessou a distância da queda para nos encontrar. Amor que não depende de nós mesmos. Amor que não muda ou que não diminui quando nós erramos. Amor que não espera que nós acertemos para nos acolher. Este é o amor profundo do nosso Redentor. Tão imenso e cobre-nos, é glorioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Glória a Deus, amor profundo que foi até a cruz por nós. Amor bondoso que se inclinou ao coração do indigno. Amor gracioso que contemplou o coração imerecido. Te adoramos, Senhor. Glória, majestade, força, honra e poder a este Deus amoroso, glorioso. É isso que a Bíblia nos ensina. Convém louvar ao Senhor. Aos retos, o salmista diz: fica bem o louvor. Glória a Deus. Queridos e amados irmãos, nós bem sabemos que o Evangelho, ele não é a lembrança de um herói do passado que ficou preso às páginas da história, de jeito nenhum. O Evangelho é o anúncio do Senhor ressurreto que continua agindo em nosso meio. Você crê nisso? Você acredita nisso? Fecha os teus olhos e agradece ao Senhor. Agradece ao Senhor porque Jesus, o mesmo que caminhou ali na Palestina, que caminhou e fez tantos milagres, tocou em tantas pessoas, é o mesmo que caminha entre nós hoje pela presença do Espírito Santo. Vive, reina e continua presente em nós. Talvez hoje a sua maior necessidade não seja de uma cura física. Talvez você que entrou hoje aqui precise de uma cura física. Mas a maioria talvez não. Mas precise voltar a ouvir a voz. A ouvir a voz do Mestre, a voz que chama, que restaura, que levanta, que devolve a dignidade. A voz que diz: levanta, confia, eu estou aqui. Talvez você precise ouvir essa voz. E o mesmo Jesus que tocou os cegos, que fez os paralíticos levantarem, continua tocando os corações contritos, os corações quebrantados, os corações feridos, os corações sobrecarregados. O seu poder não enfraqueceu, o seu poder não diminuiu, o seu poder não mudou. Mesmo Jesus que andou Enquanto as meninas cantam em Jerusalém, bem baixinho, eu queria só dizer para vocês que no momento em que nós estávamos cantando essa canção, eu me lembrei que há 7 anos, mais ou menos isso, eu estava aqui com a barriga, colocando a mão na barriga, cheia de más notícias. E eu cantava essa música no louvor, chorando, do começo ao fim, com a mão na barriga e dizendo: Senhor, sara minha filha, cura minha filha. O poder do Jesus que curou os cegos, paralíticos, que levantou mortos, é o poder do Deus que eu conheço.
Eu estou cheia de más notícias, mas o Senhor é o Deus da boa notícia. E a Bíblia diz que o Filho de Deus não teme más notícias. E eu colocava a mão na barriga e chorava tanto cantando essa música, que eu saía do louvor, não tinha nem condições de chegar ali atrás. E hoje, quando eu comecei a cantar essa música, que eu olhei para ela ali, eu me lembrei, como não agradecer a este Deus glorioso? Ele poderia ter levado Lissa e ele continuava sendo glorioso. Ele poderia ter levado ela, não ter deixado ela viver. Ela nasceu em morte aparente. 3 minutos quase sem respirar, sem chorar, sem bater o coração. Foi reanimada na sala de parto. E o pai gritava: reage, Lissa, em alta voz. Deus poderia não dar Lissa pra gente, mas ele resolveu curar. Se você está aqui hoje à noite, tem uma causa que acha que é impossível, para Deus não há impossíveis. Aqui está o maior milagre que eu poderia contemplar. Eu vi essa criança morta. No laudo dela da UTI tem morte aparente, mas essa criança teve vida em Cristo. Ele resolveu dar vida para ela, né, filha? E hoje, ao olhar para a Lissa ali, o meu coração se enche de alegria por saber que o Senhor, Ele continua agindo. Ele continua agindo. Ele é o Deus das causas impossíveis, porque o que é possível, a gente já sabe que acontece. Creia no Deus impossível, porque o mesmo Jesus que andou em Jerusalém, aquele mesmo Jesus que andou pela Judeia, aquele que revelou o caráter do Pai, aquele que veio para nos redimir, é o mesmo que age com poder e graça em nosso meio. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor. Deus que sara, que cura, que santifica, que vivifica, que restaura e que anima os corações. Amém. Os irmãos já podem se assentar. Como é bom adorar o Senhor e agradecê-lo. Como é bom louvar o nosso Deus com o coração cheio de alegria, gratidão por tudo o que Ele tem feito nas nossas vidas, não é verdade? Você tem motivo para agradecer ao Senhor hoje? Sim. Amém. Então louve a Deus aí, onde você está, dê um glória e aleluia, porque o Senhor merece e Ele é digno de toda honra e de todo louvor. Continue nesse espírito de louvor e de adoração. Amém? Nós gostaríamos nesse momento de conhecer os nossos irmãos, os nossos amigos, que nos dão a honra de sua visita. Sempre é um motivo de muita alegria conhecê-los e recebê-los aqui na nossa comunidade. Então eu queria lhe pedir, né, você que está nos visitando nesta noite, se coloque de pé, para que a gente possa lhe conhecer, lhe cumprimentar. Onde estão os nossos irmãos que nos visitam? Amém, estou vendo vocês, Deus abençoe. Lá atrás, amém, Deus abençoe, sejam bem-vindos. Lá atrás, estou vendo vocês também. Então vou pedir lá atrás também, vou pedir os irmãos que estão aí mais perto, mais próximos, por favor, vamos cumprimentar os nossos visitantes. Sejam muito bem-vindos, meus queridos. Sintam-se à vontade no nosso meio. E eu espero que o Senhor realmente fale ao coração de vocês, que vocês sejam abençoados e que esta noite seja uma noite de alegria, uma noite de bênção na sua vida. Amém? Muito obrigado por estarem aqui e sintam-se convidados a estarem conosco em outros momentos, em outras reuniões, em outros cultos, tá bom? Que Deus abençoe, muito obrigado por terem se manifestado. Amém? Bom, vamos neste momento continuar
adorando ao nosso Deus através da entrega dos dízimos e das ofertas. Esse também é um momento especial do nosso culto, em que entregamos ao Senhor o nosso dízimo em reconhecimento ao que Ele tem feito na nossa vida, reconhecendo que tudo aquilo que temos, na verdade, não é nosso, é dele. E Ele tem suprido as nossas necessidades, Ele tem sustentado a nossa vida. O Senhor tem diariamente colocado o pão à nossa mesa, nos dado saúde, nos dado recursos para que nós possamos viver bem. Nada tem faltado, não é verdade, meus irmãos? Nada tem nos faltado, porque o Senhor é fiel e Ele supre as nossas necessidades. Então, nada melhor do que reconhecer isso através de uma atitude prática de entrega ao Senhor. Então, oferte nesta noite com alegria, como recomenda a palavra. Entregue o seu dízimo, como recomenda e orienta a palavra. Ao som de uma canção, você tem a oportunidade de fazer isso agora, seja de forma física ou virtual. Se você quiser fazer um Pix, você vai encontrar aí na cadeira à sua frente, no bolso, um cartão com QR Code, e aí você pode fazer isso ou através das contas da igreja que vão aparecer. Então, o som de uma canção, vamos ofertar com alegria. Glória a Deus, amém. Senhor, muito obrigado, Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós. Eu quero te agradecer, Pai, pelas ofertas colocadas aqui, Senhor, nesta noite, te pedindo que o Senhor continue abençoando o teu povo, sustentando o teu povo e suprindo as nossas necessidades. E eu te peço também que o Senhor nos dê sabedoria, Pai, a direção e liderança dessa igreja para aplicar, Senhor, com sabedoria, os recursos em favor da tua obra, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus queridos,
2 rápidos avisos. E aí eu queria só pedir a atenção aqui dos irmãos. Primeiro, nosso culto da virada, que vai acontecer agora na quarta-feira, tá? Estaremos aqui juntos para celebrarmos, né, adorando ao nosso Deus, louvando ao nosso Deus, orando para realizarmos a virada do ano, tá? Então, se você ainda não fez a sua inscrição, o formulário já está disponível aí nos grupos de WhatsApp da igreja. É muito importante que você faça a sua inscrição. Ela vai estar aberta somente até amanhã, dia 29, tá? É importante porque a gente vai ter que se planejar com base na quantidade de pessoas que virão, ok? Então, por favor, se você vai vir e ainda não fez a sua inscrição, por favor, faça até amanhã. E o segundo aviso é sobre a nossa escola teológica de férias, tá? Acho que tem uma arte aí. Pronto, muito bem. Então, nós vamos ter 4 domingos. A gente sabe que a nossa escola, a nossa EBD, né, ela está de recesso, mas nós vamos estar aqui discutindo 4 temas importantes a respeito de fé e sexualidade, tá? Já começa no domingo que vem, dia 4 de janeiro. Então, vamos estar falando de teologia do corpo, teologia e gênero, teologia e sexualidade e teologia da pureza. Então são 4 temas importantes e é necessário que você também faça a sua inscrição. O link também está aí nos grupos da igreja, certo? Então, se você virá, se você estará conosco nesses domingos aí, estudando sobre esses temas tão importantes nesse mundo de hoje, eu queria te pedir que você fizesse a sua inscrição e também gostaria de lhe convidar para estar aqui conosco estudando a palavra de Deus. Amém? As crianças podem vir. Amém. Que alegria ver as crianças da nossa igreja sempre dispostas, né, a estar aqui conosco, a estar participando, a estar adorando ao Senhor. Vai ter a musiquinha? Acho que não está saindo o... Gênesis. Elias Esther. Ezequiel e Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias, os 39 livros então do Velho Testamento aqui estão. Mateus, Marcos, Lucas e João, Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus, Tiago, Pedro, João, Judas, Apocalipse e João, e os 27 livros então do Novo Testamento aqui são. Glória a Deus! Vamos aplaudir. Amém. Igreja, estendam as mãos aqui para frente, vamos orar pelas nossas crianças. Senhor, eu te agradeço, Pai. Muito obrigado pela vida das crianças que estão aqui, Senhor. Elas todas, Deus, que já novinhas, já têm, Senhor, se dedicado a estar na tua igreja, já têm, Senhor, se colocado à disposição para aprender da tua palavra. Minha oração é que nesse tempo em que elas terão ali nas salinhas, o Senhor possa abençoá-las e ensiná-las, Senhor. Abençoa também aos irmãos e irmãs que estarão ali conduzindo as aulas. Que o Senhor
Use-o, Senhor, como instrumento nas tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá? Graça e a paz do Senhor Jesus. Boa noite. Só reforçando o aviso que o Maurício deu sobre o nosso jantar, né? Na verdade, sobre o nosso culto da virada. O culto da virada, ele tem uma programação única em 2 momentos. O primeiro momento dessa programação é o jantar, a partir das 21 horas. De 21 horas até as 22, nós temos aquele momento de mesa, de comunhão. Nós vamos participar desse momento. E a partir das 22 horas, nós iniciaremos com culto. Aí você diz: pastor, eu queria muito participar, mas a situação está apertada. A gente sabe dessa situação. Nunca foi aqui na nossa igreja, nunca foi empecilho para que as pessoas participassem ou deixassem de participar por questões financeiras. Então, assim, se você quer participar, mas a situação está difícil, o que você vai fazer? Você vai ligar para mim: pastor, eu quero muito participar. E assim, e a gente queria que você participasse dos 2 momentos. A não ser que realmente a sua programação tal, só dê para participar das 22 horas. Mas nós gostaríamos que todos participassem dos 2 momentos. Porque terminando um, a gente já inicia o outro. Então, se você quer participar e assim, o investimento está pesado, você diz: pastor, olha, eu não vou poder pagar X, eu vou pagar menos X. Pastor, eu não vou pagar nada de X. Eu digo: meu irmão, você vai ser bem-vindo do mesmo jeito, da mesma forma. Agora sim, nós precisamos que os irmãos façam a sua inscrição. Nós já temos pouco mais de 200 irmãos inscritos. Então nós precisamos que essas inscrições, nós vamos fechar o formulário amanhã até o meio-dia, porque nós trabalhamos com números no que se refere ao jantar. A gente precisa organizar o material para o jantar, para a quantidade de pessoas. Nós precisamos organizar as mesas, né? Que ano passado nós tivemos uma dificuldade com as mesas. Então assim, nós estamos alugando mesas, cadeiras, deixar tudo bonito, mas nós precisamos saber quantos irmãos estarão conosco, tá? Então você que não fez inscrição: pastor, eu queria participar, mas olha, lá em casa são 10. Não tem problema, você me procura, ou pode procurar o Maurício também, e a gente conversa, a gente resolve, não tem problema. Jamais você vai deixar de participar. Ninguém deixará de participar do jantar ou da programação porque não teve condições de pagar. Agora sim, se você quer participar, faça a sua inscrição e nos procure, tá bom? Não está conseguindo fazer a inscrição pelo link? Você liga para a secretaria, fala com a Gabi: só Gabi, eu queria fazer a minha inscrição. E qualquer situação difícil, dificuldade financeira, você liga para mim, para o Maurício, e está tudo resolvido. Alguns irmãos já nos procuraram, já foram inscritos, né? E a gente quer dizer isso de forma geral. Mas seria muito bom tê-los aqui nesses 2 momentos. Se você quer participar no culto da virada, nós teremos um momento de testemunhos. Eu já tenho aqui agendados alguns testemunhos. Se você tem um testemunho que você gostaria de, né? Claro que não vai dar para a gente colocar todos os irmãos, mas assim, se você tem um testemunho, me procure. E aí a gente vai analisar cada um, e aí já vai deixar previamente agendado para um momento de testemunho. Já temos alguns irmãos que me procuraram, e aí nós teremos aquele momento de testemunho. Vai ser um momento muito, muito bom, muito maravilhoso. Então, o culto da virada, ele tem um momento de comunhão, de estar à mesa, né? E esse momento depois de celebração, virou o ano, né? O grupo de louvor está dividido em 2 grupos. Nós temos o grupo que fica até a virada. Aí depois da virada, que todo mundo se confraternizou, né?
Aí os jovens vão ficar e nós vamos fazer aquele movimento. E à noite a gente vai ter 2, 3, 4. Quem sabe emendar com a oração da madrugada, né, Zita? Topa, irmã Zita? Olhe. Amém, mas vai ser um tempo muito bom. Qualquer dúvida você pode nos procurar. Chegamos ao final de mais um ano, último domingo de 2025. E aí? O que aprendemos ao longo do ano? O que Deus falou conosco ao longo de todo esse ciclo, né? De todo esse tempo aí de 365 dias. Eu queria trazer para nós uma palavra falando sobre os rastros da nossa fé, ou as marcas visíveis de uma fé verdadeira que foi demonstrada ao longo de 2025. Nós estamos encerrando 2025, então a gente deixa um rastro. O que se percebe sobre a nossa fé nesse rastro que deixamos? O que se vê? O que nós estamos deixando? O que nós compartilhamos? E eu queria trazer um texto para meditação juntamente com os irmãos, que está na carta aos Hebreus. Você pode abrir a sua Bíblia na carta aos Hebreus. Nós vamos para o último capítulo de Hebreus. Hebreus capítulo 13. Nós temos o fechamento dessa carta. Eu achei interessante, né, concluir. O autor aqui conclui o que ele propôs a falar ao longo de toda a carta, e ele conclui com algumas considerações, com alguns ensinamentos, com alguns conselhos. Hebreus capítulo 13, nós vamos ler versículos de 1 a 6. Hebreus 13, de 1 a 6. Seja constante o amor fraternal. Não se esqueçam da hospitalidade, pois alguns, praticando-a sem o saber, acolheram anjos. Lembrem-se dos presos, como se estivessem na cadeia com eles, dos que sofrem maus tratos, como se vocês mesmos fossem os maltratados. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito conjugal sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Que a vida de vocês seja isenta de avareza. Contentem-se com as coisas que vocês têm, porque Deus disse: de maneira alguma deixarei você, nunca, jamais o abandonarei. Assim, afirmemos confiantemente: o Senhor é o meu auxílio, não temerei. O que é que alguém pode me fazer? Vamos orar. Senhor, eu quero
te louvar nesta noite, te bendizer, ó Pai, nesse momento, quando nos reunimos aqui como teu povo, uma vez louvando o teu nome, exaltando o teu caráter. Aqui estamos para ouvir a sua palavra. Fala conosco, fala aos nossos corações. Obrigado porque chegamos até aqui nesse último domingo de 2025, que o Senhor nos sustente, que o Senhor nos faça perseverar a cada dia. Fale ao coração de cada um, de acordo com as nossas necessidades, de acordo com aquilo que o Senhor sabe que nós necessitamos. Abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo aqui reunido nesta noite. Me dê sabedoria na apresentação da tua palavra, para que seja feita esta apresentação com fidelidade e graça do Senhor, para que assim a igreja possa compreender a tua palavra. Nos abençoa, abençoa o teu povo nesta noite, em nome de Jesus. Amém. A carta aos Hebreus, antes da gente adentrar no capítulo 13, ela tem algumas particularidades que nós precisamos ressaltar. Alguém já disse que ela é considerada como se fosse o quinto evangelho. Enquanto que os evangelhos retrataram o que Jesus fez na terra, Hebreus fala do que Jesus está fazendo nos céus. É uma carta que tem um propósito muito específico. Judeus haviam se convertido ao cristianismo e, em meio à perseguição, eles estavam sendo tentados a voltar ao judaísmo. O autor escreve essa carta com o objetivo de encorajar os cristãos, despertar neles o compromisso de firmeza, de perseverança. Tanto que nós temos aqui o capítulo 11, e o capítulo 11 é uma referência dos heróis da fé. Ali serve de encorajamento, né? O autor estava tentando mostrar para aqueles irmãos que estavam sob dura perseguição, eles estavam vivendo uma situação extremamente complicada, e muitos estavam assim titubeando, tentando, né? Ou seja, procurar o lado mais fácil. Então o autor, ele é enfático para que os cristãos convertidos, eles não voltassem ao judaísmo, mas fossem perseverantes mesmo diante das provações. Então é uma carta que não tem uma definição sobre a sua autoria. Não há uma definição sobre quem escreveu, que a gente sabe que a autoria dela é divina, né? Isso é o mais importante. Mas assim, nós não tem uma definição sobre se foi Paulo, se foi Lucas, se foi Apolo, Barnabé. Não tem uma definição sobre quando ela foi escrita. Acredita-se que o tempo seria entre 60 e 70, menos que isso, seria mais ou menos esse o período histórico. Então, essa carta ela é extremamente importante para nós. Os cristãos conheciam, pela forma como o autor aborda, os cristãos eles conheciam todo um contexto da lei judaica, e o capítulo 10 vai mostrar que eles estavam sob perseguição, e que eles estavam, digamos assim, desanimados, tinham perdido seus bens e havia um cansaço espiritual. E nessa oportunidade o inimigo se aproveitaria e havia um risco de apostasia. Então o autor escreve exatamente em relação a essa situação. Então ela é bastante cristológica, talvez uma das mais cristológicas, uma das cartas mais cristológicas do Novo Testamento, e vai apresentar Cristo, né, a superioridade de Cristo em relação a profetas, aos anjos, enfim, e ele vai trazer uma advertência para os cristãos. Então no capítulo 11 ele fala dos heróis da fé, que é um capítulo bastante conhecido.
capítulo 12 ele fala de perseverança. E no capítulo 13, que é o que nós vamos, trabalhar, no capítulo 13, ele faz uma conclusão. É como se ele dissesse assim: olha, eu estou exortando vocês a perseverarem na fé. Que fé? Que fé? Então ele fala do capítulo 11, do exemplo dos heróis. No capítulo 12 ele fala dessa perseverança. E agora ele diz assim, olha, ele vai dizer assim: como é que se comporta na prática aquele que não abandonou a fé? Como é? Como se comporta na prática aquele que não abandonou a sua fé? Então, Hebreus vai falar dessas marcas. O capítulo todo ele fala de diversas situações, mas eu restringi apenas até o versículo 6, é o que nós vamos trabalhar hoje, como essas marcas visíveis dessa fé verdadeira, principalmente do que nós, digamos assim, no decorrer do ano. Esse é o último domingo e eu penso que nós precisamos fazer uma autoavaliação, nós precisamos nos avaliarmos, nós precisamos olhar para a nossa vida. Tem mais um ciclo daqui a praticamente 3 dias, Deus quiser, iniciaremos mais um ciclo, mas nós precisamos, e aí, 2025, que marca que foi notória, que a sua fé lhe possibilitou deixar, seja na vida de alguém, seja em qualquer lugar? Quais as marcas que nós estamos deixando em 2025? A partir da nossa fé, a partir do nosso testemunho. Então, Hebreus, ele foi escrito, a carta foi escrita, não foi para iniciar a fé. Os cristãos já estavam convertidos, mas é para impedir de que ela fosse abandonada. Então, vamos no capítulo 13. A primeira marca. Então, nós temos aqui a primeira marca. Versículo 1. O primeiro rastro que o autor vai concluir a sua carta e que a gente aplica a nós nesta noite é que o amor fraternal seja constante. Trabalhamos a primeira carta de João e por diversas vezes foi trabalhado esse tema. E aí a gente encerra novamente, encerra trazendo mais uma mensagem, começando exatamente com esse ponto. O que foi visível do nosso amor para com o outro no ano de 2025? Que foi observado na nossa vida a partir desse contexto. Você vê que o autor vai dizer, olha, não é só, a exortação não é só amar. Ele diz, olha, existe uma constância, existe uma perseverança, existe uma continuidade. Demonstrar atos de amor esporadicamente, isso é fácil. A exortação que o autor traz para nós é que esse amor fraternal, ele seja... O que tem aí na sua Bíblia? Ou seja, mesmo sob tensão. O autor aqui escreve para uma igreja, para cristãos perseguidos, que estavam sob ameaças, e as circunstâncias para amar não lhes eram favoráveis. Ele vai dizer, olha, mesmo em condições não favoráveis, ame. Mesmo quando as circunstâncias não lhe favorecerem, ame. Mesmo quando tudo seja contrário para que você venha demonstrar amor, ame. Seja constante. Uma fé verdadeira e que deixa um rastro, ela não depende de circunstâncias para evidenciar o amor fraternal. Então, que essa marca, que esse rastro tenha sido deixado por nós.
que as pessoas tenham percebido isso nas nossas relações, na maneira de tratarmos um ao outro, né? Isso é muito importante. Quando o autor fala sobre essa constância, ele está dizendo assim: olha, ser constante no amor fraternal é amar, é um amor que resiste ao cansaço, é um amor que não depende de uma reciprocidade perfeita. Amar a Silvinha pela reciprocidade é muito fácil, mas a constância do amor independe de que essa reciprocidade exista. O amor constante, ele é aquele que se expressa em ações concretas e não apenas em sentimentos. Então, nós vamos trabalhar novamente nessa questão do amor. O amor seja constante. Então, essa foi a marca. Como nós nos comportamos em 2025 sobre esse rastro? Visível? Foi perceptível o nosso amor fraternal? Por que essa avaliação? Porque a gente precisa ser sincero. Porque se não foi, Deus está nos dando a oportunidade. Então vamos fazer o seguinte: Senhor, eu preciso melhorar. Então eu quero que em 2026 as marcas da fé que eu professo sejam mais destacáveis, que eu venha demonstrar mais isso aqui. Então é importante que a gente faça essa autoavaliação. Primeiro, seja constante o amor fraternal. O versículo 2, quando nós lemos, para nós, ele parece que não tem tanta relevância assim, ou nós não temos muito entendimento sobre ele. Veja o que diz: não se esqueçam da hospitalidade, pois alguns, praticando-a sem o saber, acolheram anjos. O que o autor está falando aqui? Quando ele diz assim, hospitalidade. Gente, no original grego, há um termo que traduz essa palavra, hospitalidade, e significa amor ao estrangeiro. É como se o autor, ele dissesse: olha, o amor seja constante, o amor fraternal seja constante. E ele vai dando aqui como é que a gente vai fazer isso. A hospitalidade para nós hoje é o que? É receber alguém em casa, né? Você, tem um amigo, você recebe, você é hospitaleiro. Não é bem assim. O contexto aqui, antigamente, quando a carta foi escrita, as hospedarias, elas não eram boas, eram caras e elas tinham uma má fama. Além das pessoas não serem bem vistas numa hospedaria, muitos não tinham condições de pagar. Então o autor está dizendo: olha, faça o seguinte, se importe com aquele que é estrangeiro, com aquele que você não conhece. A hospitalidade aqui, ela nos confronta nesses dias quando nós estamos fechados para nós mesmos, onde nós recebemos apenas os nossos, né? Aqueles com os quais concordamos, e nos fechamos nisso mesmo. A hospitalidade aqui não é isso. O que o autor está dizendo é que uma fé verdadeira, ela se abre para acolher o outro. Aqui fala de acolhimento. Aqui fala de se importar com o outro, até mesmo aquele que você não conhece. Acolher o outro por amor a Cristo, com risco, custo e generosidade. Não era fácil, e não é ainda hoje. Então o que o autor está dizendo? Olha, nós precisamos abrir espaço na nossa casa, a nossa mesa, para aqueles que são de fora,
para aqueles que são vulneráveis e que são invisíveis. Desafiador, né? A hospitalidade bíblica é exatamente essa aqui. É você abrir espaço, e isso vai de encontro com a nossa cultura atual. Por exemplo, falar de hospitalidade no mundo de portas fechadas é desafiador. Porque a hospitalidade, ela envolve uma disposição relacional e comunitária. E ele não está dizendo aqui, olha, você hospede Maurício. Você poderia hospedar Maurício na sua casa? Com muita facilidade. A exortação aqui é você receber aquele que você não conhece. Ou muitas vezes aquele com o qual você não concorda. Isso faz parte de um rastro que a fé verdadeira deixa. Então, a hospitalidade, ela tem um princípio teológico permanente, onde existe uma ligação entre a hospitalidade e o evangelho. Por exemplo, quando o autor traz esse argumento ele é cristológico, porque nós fomos acolhidos por Deus em Cristo Jesus quando nós éramos estrangeiros. Isso, na verdade, é o quê? Uma resposta à graça. A hospitalidade, segundo o autor, é uma resposta à graça. É a imitação do caráter de Cristo e uma expressão de uma fé verdadeira. Então, o autor, ele está encerrando a carta dizendo que o amor de vocês seja constante uns pelos outros. O amor de uns pelos outros seja constante. Pratiquem. Não se esqueçam, não negligenciem, não sejam negligentes com a hospitalidade, ou seja, se importe com o estrangeiro, se importe com o diferente, se importe com aquele que pensa diferente de você. É desafiador. Versículo 3. Aí ele vai dizer: lembrem-se dos presos, como se estivessem na cadeia com eles, dos que sofrem maus tratos, como se vocês mesmos fossem os maltratados. Quando o autor diz aqui, lembrem-se, ele está dizendo assim, olha, carregue o outro consigo. Ele está falando aqui, irmãos, que a fé verdadeira, ela deixa uma marca de empatia com o sofrimento do outro. Quando nós vimos, quando nós escutamos alguém sofrendo, como nós reagimos? O sofrimento do outro te incomoda? Te entristece? Te faz chorar? O que o autor está dizendo é assim, olha, tenham uma solidariedade ativa. Ele está dizendo, esses presos aqui eram aqueles irmãos que estavam presos por causa da fé. Ele está dizendo, olha, tenham empatia, se coloque no lugar do outro. Isso aqui, irmãos, é na verdade o desenvolvimento de uma constância do amor fraternal. É esse rastro que nós precisamos deixar, né? Nós precisamos ter deixado em 2025 e nós precisamos levar para 2026. Parar de olhar para nós mesmos, parar de se importar com o nosso, né, com o nosso mundo. Olhe para o seu lado. Veja quantas pessoas precisam de uma palavra, de um conselho,
de uma ajuda. Então o autor está dizendo, olha, lembrem-se dos presos, como se estivessem na cadeia com eles, dos que sofrem maus tratos ou injustiças, como se vocês mesmos fossem os maltratados. Quando você vê alguém sendo injustiçado, como seu coração reage? Quando você escuta alguém sendo injustiçado, quando você conhece a história de alguém que está sendo injustiçado, como é que o seu coração reage? Com indiferença? Com tristeza? Com pesar? Então o autor vai falar assim, olha, identifique-se com o sofrimento do outro. A maturidade cristã, ela se revela na capacidade de sofrer com o outro. Irmãos, isso é muito difícil. Mas nós não podemos fugir disso. O autor escreve para aqueles que não abandonaram a fé, exortando-os a uma perseverança e dizendo, olha, se você não abandonou, a fé é essa. A fé é ter um amor fraternal constante, é acolher o outro, abrir-se para o outro, ajudar o outro, lembrar-se daqueles que estão sofrendo, se identificar com o sofrimento do outro, ter empatia com o sofrimento do outro. Essas práticas sinalizariam que os judeus cristãos não haviam abandonado a fé. E isso aqui é um rastro que nós precisamos deixar. Marcas que a gente precisa deixar. São visíveis. E é interessante agora no versículo 4. O versículo 4. Ele vai falar, é como se ele mudasse de assunto. Ele não vem falando desse contexto de casamento. Mas ele vai dizer aqui, e algo muito importante, o versículo 4, que tem tudo a ver com a nossa fé. Porque, irmãos, a nossa fé, ela ultrapassa o espaço da igreja. Porque demonstrar uma fé no ambiente de igreja é fácil. Como está o nosso casamento? Como está o seu casamento? Quais as marcas que são visíveis, que foram deixadas, os rastros visíveis de uma fé verdadeira que foram deixadas, que as pessoas perceberam a partir do seu casamento, do seu relacionamento conjugal? O que o autor diz? Digno de honra entre todos seja o matrimônio. Isso é oportuno falarmos, porque numa sociedade que torna desprezível, desrespeita o casamento, nós precisamos tratar sobre isso. O matrimônio é digno de honra, porque quem propôs, quem idealizou foi o Senhor. E o autor está dizendo, olha, a minha fé, ela me ajuda a viver bem no meu convívio conjugal. Parece até que ele vem falando de coisas que, não, mas tem tudo a ver. É esse o contexto aqui. Irmãos, não adianta nós termos uma fé onde você está se importando com o outro, você está se identificando com o outro, você está demonstrando hospitalidade, você está abraçando, acolhendo o outro, e dentro de casa
como nós temos tratado o cônjuge. Aqui ele está falando de pureza, aqui ele está falando de fidelidade. E aqui é de algo que não se percebe muito, mas Deus vê. Aí ele diz: digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito conjugal sem mácula, ou seja, a intimidade com pureza, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Então, como as pessoas podem ver sobre a minha fé a partir do meu casamento? Quais os rastros que a partir do meu casamento, em relação à minha fé, eu deixei em 2025? Então, o autor da carta aqui está dizendo: olha, uma fé verdadeira tem preocupação com uma fidelidade, uma vida de fidelidade e uma vida de pureza na sua sexualidade. Pureza na sua sexualidade. Isso se aplica para o casal e para aquele que ainda não é casado. É isso que o autor aqui está falando. Versículo 5. Que a vida de vocês seja isenta de avareza. Irmãos, por que o autor está falando que a gente não deve ser avarento? Por que ele está dizendo que a nossa vida não tem que ter nada com avareza? Porque a avareza, ela vai apagar rastros que a nossa fé poderia deixar como testemunho para os demais. O que é avareza? Nós poderíamos dizer que a avareza, ela nasce. Como é que ela nasce? Ela nasce quando a presença de Deus deixa de ser suficiente. Ela nasce onde a presença de Deus é suficiente. Ele contrasta, ele diz: olha, que a vida de vocês seja sem avareza. Aí ele vai dizendo mais à frente. Aí qual é o segredo? Qual é a orientação? Contentem-se com as coisas que vocês têm. O que ele está dizendo? Uma fé verdadeira, ela deixa uma das marcas dessa fé verdadeira é o contentamento. Você é contente com o que Deus tem lhe dado? Você é uma pessoa contente? Nós demonstramos contentamento ao longo de 2025. Contentem-se com as coisas que vocês têm. A avareza, além de revelar falta de confiança em Deus, que é o pecado da incredulidade, ela está associada à idolatria. Paulo fala sobre isso escrevendo aos Colossenses. Ela escraviza o coração, distorce os valores, principalmente o valor das coisas. Por isso que o autor está dizendo: olha, que a vida de vocês seja isenta de avareza. Onde a fé verdadeira, o contentamento se evidencia de maneira muito natural. Então, quando nós estamos contentes, aí ele vai dizer: por que nós devemos ser contentes? Por que eu e você precisamos ser contentes? Por que nós precisamos nos contentarmos com o que nós temos? Veja o que diz o versículo seguinte, olha: contentem-se com as coisas que vocês têm, porque Deus diz: de maneira alguma deixarei você. Há uma promessa. Nós temos a presença de Deus. Eu posso não ter tudo o que eu quero, mas eu tenho tudo o que eu preciso,
porque Deus já providenciou. Ainda mais, nunca, jamais o abandonarei. A avareza revela incredulidade, falta de confiança em Deus e apego às coisas materiais. O apego às coisas materiais é para tentar se salvar das preocupações, aí ele não consegue se segurar. Ele fica preso e não desfruta daquilo que Deus tem lhe proporcionado, né? Então, o contentamento é descanso na fidelidade de Deus. O Senhor está dizendo assim, olha, contentem-se com as coisas que vocês têm, porque Deus disse, de maneira alguma deixarei você, nunca jamais o abandonarei. Deus jamais nos abandonará. Talvez para nós que não estejamos passando por uma situação de perseguição ou ameaça ou perdendo bens por causa da nossa fé, como era aqui o contexto, né? Esse texto tem um peso diferente, mas ele se aplica a nós. A falta de contentamento tem levado muitos cristãos por caminhos errados. O contentamento nos evita entrarmos por lugares inapropriados onde um cristão jamais deveria entrar. Você está satisfeito? O fato de nós estarmos satisfeitos não quer dizer que a gente busque mais ou que a gente deseje mais. O contentamento nos orienta em buscarmos, em desejarmos aquilo que é o melhor, que é o Senhor. Que esse seja o nosso desejo, que essa seja a nossa busca em todo o tempo, que essa seja a nossa procura durante todo o tempo. Aí ele diz, assim afirmemos confiantemente, o Senhor é o meu auxílio, não temerei. O que é que alguém pode me fazer? Então, o autor da carta aos Hebreus, ele está dizendo para nós, uma fé verdadeira deixa rastro. Aquele que não abandonou a sua fé, ele demonstra, ele traz evidências, marcas visíveis. Primeiro, ele ama o seu irmão perseverantemente, independentemente das circunstâncias. Aquele que tem uma fé verdadeira, ele se importa com o outro, com o diferente, ele acolhe, ele abre suas portas, ele se arrisca para ajudar o outro. Aquele que tem uma fé verdadeira, esse se lembra daqueles que estão sendo injustiçados, ele se identifica com aqueles que estão passando por sofrimentos terríveis, eles têm uma empatia com esses que estão sofrendo. Aqueles que têm uma fé verdadeira aplicam essa fé dentro do seu casamento, vivem um relacionamento conjugal alinhado com a vontade de Deus, prezam pela fidelidade, prezam pela pureza, porque sabem que por mais que as pessoas não estejam vendo o que está acontecendo, mas Deus tudo vê. O seu cônjuge talvez não saiba o que você vê, o que você segue, mas deixa eu lhe dizer uma coisa, bem baixinho aqui para nós, Deus tudo vê. Aquele que tem uma fé verdadeira, ele é contente, e o seu contentamento se estrutura na presença e na promessa de Deus. Ele sabe que o Deus que ele serve, ele é presente, e a presença de Deus no coração, alguém já disse, isso é interessante, que quando a fé governa,
né? Os desejos mundanos digamos assim, os desejos mundanos, eles perdem o sentido do trono do nosso coração. Quando a fé governa a nossa vida, o dinheiro não tem referência para nós, não se torna senhor da nossa vida. Quando a fé governa a nossa vida, quando nós somos governados por essa fé verdadeira, nós somos contentes. E o contentamento protege o coração contra a avareza, que é a idolatria. Então eu queria encerrar nesta noite com uma aplicação para nós. Você que está aqui nesta noite, vários domingos de 2025, ao longo de todo esse ano, você que tem uma fé verdadeira, o que você deixou como rastro? O que nós deixamos como rastro? O que foi visível para o outro a partir daquilo que eu professo? A minha fé foi notada, percebida? Porque a fé salva. E aí a gente vai lá para Tiago, né, que bem pertinho, Hebreus bem pertinho, e Tiago vai dizer que a nossa fé, ela precisa ser operante. A nossa fé, ela precisa de movimento. Só dizer que tem fé não é lá muita coisa, porque os demônios dizem, né? Eles creem em Deus e até tremem. Tiago fala sobre isso. A nossa fé precisa ser evidenciada. Se a gente não conseguiu isso em 2025, que Deus nos dê a oportunidade de fazer um 2026 diferente, onde a nossa fé, ela é viva. Porque a fé que não se manifesta, Tiago diz que é uma fé morta. Então que a nossa fé seja uma fé viva, onde a gente tem empatia. Nós não precisamos de muitas coisas. Uma fé verdadeira, ela traz implicações na minha vida, na minha relação com Deus e na minha relação com o próximo. Isso é o bastante. Isso é o suficiente. Fui transformado, minha relação com Deus mudou, mas a minha relação com o próximo também. E aí a gente precisa pensar sobre isso. Eu queria que você fechasse seus olhos, curvasse a sua cabeça. Vamos orar? Senhor, nós estamos no final de mais um ano, e onde nós encerramos aqui o último domingo de 25. Obrigado porque até aqui o Senhor nos ajudou. Te agradeço pela oportunidade, pelo privilégio que temos de estarmos aqui todos os domingos, louvando, exaltando o Teu nome. Mas, Senhor, que possamos refletir sobre a nossa fé. Nós precisamos demonstrar isso. A fé verdadeira deixa rastros. Tua palavra nos diz que os homens, os heróis da fé do passado deixaram marcas, testemunharam de uma fé verdadeira.
E nós precisamos também fazer isso. Eu oro para que nós, como igreja, nos avaliemos, façamos essa autoavaliação, olhando que rastro que se observou a partir da minha fé. E ao mesmo tempo, Senhor, reconhecendo que podemos melhorar e que precisamos melhorar. Precisamos tornar a nossa fé mais prática, evidente, até mesmo porque a fé de verdade ela não se esconde. A fé verdadeira, ela se expande, ela se manifesta, ela se evidencia. Que o outro seja alvo da nossa fé. Não adianta nós falarmos sobre a nossa fé, mas ela não chegar ao outro, onde não temos uma empatia, onde nós não nos solidarizamos com a dor, não nos identificamos com o seu sofrimento. Nos ajude, Senhor. Nos ajude, para que possamos perseverar na fé. A exortação da Tua palavra é para que sejamos perseverantes na fé. Chegamos até aqui 2025, alguns começaram, mas não perseveraram. Mas nós chegamos até aqui. Mas nós precisamos perseverar na fé verdadeira, nessa fé que a Tua palavra apresenta. E eu oro para que o Senhor nos ajude. Ajude a sua igreja, ajude o seu povo. Sê conosco, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Vamos ficar de pé? Eu penso que, como o último domingo, e como eu até mencionei na oração, alguns começaram o 25, mas não perseveraram, não continuaram. Só estamos aqui, você está aqui, e eu penso que não tem outra canção que se alinhe com o nosso coração que não seja agradecendo ao Senhor. E eu queria que nós encerrássemos este culto, eu queria que nós finalizássemos essa última celebração cantando, e você sabe por que você está agradecendo. Você sabe qual é o motivo pelo qual você agradece ao Senhor. Então o louvor vai começar e nós vamos seguir aí com essa canção. Te agradeço. Aleluia, glória a Deus. Que o teu amor imensurável, que a graça do teu Filho, comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre a tua igreja, seja sobre o teu povo hoje, agora e para todo sempre. E a igreja diz: que Deus fale com seu irmão, dê um abraço dele, a paz do Senhor